construir uma compreensão, construir uma compreensão coletiva desta noção de um currículo ampliado. E nós procuramos fazer isso, tendo como recorte epistemológico as produções que se fazem aqui no Brasil a respeito deste tema da formação curricular. Nós, então, fazemos uma leitura, esse recorte caracterizado como uma leitura poética, no sentido de dizer que ele incorpora na formação a produção literária, que para nós é fundamental, porque nós temos como autor, os autores iniciais, Machado de Assis, que reflete sobre essa realidade que nós estamos discutindo especificamente, que é a situação da colônia escravista, e como isso interfere desde sempre, na nossa maneira de pensar curricularmente. Essa coisa se revela tanto quanto a gente pensa em educação, quanto pensa em música, por exemplo. Fala história da música brasileira, os jesuítas, história da educação brasileira, os jesuítas, o que dá uma ideia do descolamento que nós temos com relação à nossa realidade. Então, este seminário se volta, então, para compreender, fazer um recorte epistemológico deliberado, que nos permita organizar essas contribuições que elaboramos aqui a partir da situação de colonialidade e escravidão. Porque são essas duas características que nos marcam até hoje, indelevelmente. E nos marcarão para sempre se nós não ajustarmos contas com esse passado, o passado escravista e colonizado. Essa coisa continua a nos assombrar, porque, como alguém já disse, aquilo que nós negamos se torna o nosso destino. Negar a colonialidade, negar a escravidão, vai ser o nosso destino se a gente não enfrenta essa coisa de vez, não ajusta contas com esse passado. Isso, em termos curriculares, é fundamental. Então, nós temos uma história de autores, autoras absolutamente brilhantes do ponto de vista do mundo. A civilização não pode prescindir de pessoas como Pixinguinha, por exemplo, como autor, e Milton Santos como autor, e Lélia Gonzalez como autora, e Cecília Meirelles como autores. É esse, então, recorte epistemológico que nos caracteriza. E por isso que essa é uma leitura poética, porque vai ler todas essas obras como proposições que nos afetam, que tocam os afetos, como modo de compreender. Construir uma compreensão partilhada desde o início. E aí trabalhar as propostas dessas nossas, não são nem lideranças, mas são iluminações, como Paulo Freire, por exemplo, que vão nos ajudar a compreender o outro, a natureza, a sociedade, uma grande aventura curricular. Isso não nos exclui da responsabilidade de conhecer bem a aventura curricular de outros povos, inclusive das matrizes colonizadoras. Usamos aqui uma língua que é um instrumento de colonização. E isso nos alerta para a necessidade de conhecermos os instrumentos da colonização para não fazermos aquilo que o próprio Paulo Freire recomenda, não termos como objeto sermos nós colonizadores de ninguém. Mas procuramos, então, construir uma posição de diálogo a partir desse recorte. E um diálogo aberto a todos. Aberto, então, às nossas matrizes de formação, que são os povos originários, que estão sendo destruídos até hoje. Esta semana, 2 meninas nossos povos indígenas, foram estupradas, uma delas morta e outra está muito ruim. Isso passa batido.
é fazer, então, o nosso ajuste de conta com esses afrodescendentes, que as violências continuam de toda a ordem, e fazer esse ajuste de contas também com os povos europeus que para cá vieram em condições muito diversas, nem todos foram os colonizadores. Isso, então, é que nos caracteriza esse desenho. E, felizmente, isso se aproxima muito dessas tradições que nós temos experimentado e nos aproximado, que são as histórias de vida, as narrativas de si. E se tem alguma coisa que caracteriza a nossa originalidade, é porque nós olhamos para esse passado tendo um futuro desenhado. Então, nós olhamos e pegamos esse passado olhando para um futuro desejável, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista ético, político, do ponto de vista psicomotor e do ponto de vista afetivo, que é a ideia de uma cidadania planetária, na qual, então, nós podemos trazer uma contribuição efetiva deste nosso passado, brilhante, mas dramático, trágico, infame, vil, e recuperar disso tudo o que é que nós vamos trazer de contribuição no sentido dessa cidadania planetária. E humanidade é isso. Não somos santos, de jeito nenhum. Mas temos a possibilidade de nos colocarmos em paz conosco, com a nossa consciência ética, política, com a nossa sensibilidade, e pensarmos nessa cidadania planetária. E é isso, então, que é o grande desenho desse seminário, nesse semestre que a gente vai viver explorando essa temática. E, para isso, então, nós temos uma maneira de procurar ver essa discussão sobre o conhecimento, sobre o próprio conhecimento, que já é em si um diálogo, que é um diálogo entre as disciplinas que caracterizam esse conjunto de saberes que, de certa maneira, nós consideramos episteme, quer dizer, um saber seguro. Não apenas no sentido da imposição de um tipo de verdade, mas no sentido de um saber que se questiona, que se pergunta sempre sobre as suas condições sociais de validade e suas cognições cognitivas de validade e suas condições afetivas de validade e sobre as suas condições psicomotoras de validade. É por isso que nós precisamos dessa palavra poética que se articula também a uma poiesis, a uma proposição, a uma criação, uma geração do novo. E esse novo é uma cidadania de desenho planetário, como nós estamos utilizando essa formulação, que me parece muito feliz, a respeito desse futuro que a gente gostaria de construir a partir de um diálogo do tamanho do mundo, por isso planetário. Não significa a mesma receita para todo o planeta, longe disso. Nunca esquecendo Paulo Freire, não é para não dominar ninguém, é exatamente para ouvirmos cada um, inclusive nós mesmos, e cuidarmos de cada um, inclusive nós mesmos. Nesse cuidar de cada um está embutido, então, a sociedade, o outro, esse outro genérico, e está, inclusive, o planeta, o sistema solar, o universo, o que quisermos, nesse sentido de uma leitura cuidadosa. Compreendendo, então, essa nossa inserção nesta cidadania planetária, como esses seres que têm uma história que pode ser dolorosa, mas pode ser uma diferente no futuro. Que pode ter tido uma matriz de origem questionável pela sua brutalidade, mas pode ter um futuro admirável pela sua sensibilidade, delicadeza e beleza. É essa, então, a contribuição que Machado de Assis, Cecília Meirelles, Lélia Gonzalez, Milton Santos, vão nos ajudar a construir coletivamente, procurando, então, olhar qual é o lugar da escola que é a nossa canoa,
nesta navegação. Construímos, então, esse artefato todo de ideias, de práticas, de reflexões, de críticas, e mantendo sempre essa ternura, esse cuidado com a beleza, com a delicadeza. Por isso a música ser esta nossa ferramenta fundamental de fazer isso. Então essa nossa episteme tem uma dimensão poética musical, que vai entrar pelo ouvido adentro de cada um de nós e vai nos ajudar a retomar aquilo que sempre fomos como humanos, que são essas pessoas da sensibilidade, da delicadeza, do cuidado, do afeto, além da cognição, da energia, do trabalho, da capacidade de fazer e operar neste mundo. Então é isso. Nesta sequência de reflexões, então, e olhando para essa dimensão mais epistemológica, a epistemologia, esse nosso recorte epistemológico, tem uma dimensão interdisciplinar. Que significa o quê? Um diálogo entre as próprias disciplinas que nós queremos explorar. Nós reconhecemos uma coisa interessantíssima que deriva das contribuições cartesianas, no ponto de vista da especialização. Mas não para aí. A análise se segue a um trabalho de refazer, de reconstruir. É um trabalho de síntese. Síntese e análise estão juntas aí. Então, vamos fragmentar os objetos para conhecê-los e depois não esquecer de refazê-los na sua inteireza. Porque é esse o sentido do saber do século XXI em diante. O saber especializado tem o seu lugar nessas nossas propostas, mas também o saber de síntese, essa coisa que reintegra o conhecimento na experiência humana. E nos permite, então, reunir todos os saberes, todos. Recuperar essa coisa fantástica que são as contribuições de outras maneiras de ver o mundo, de estar no mundo, de ser humanos neste mundo concreto. Isso aí, então, nos ajuda a superar as limitações enormes que a gente sente no contato com o outro, nos saberes desses povos que a gente chama de povos originários, que são pessoas que estão aqui há milhares de anos, que conhecem essa terra profundamente. O fato de não terem escrita não significa nada, porque o modelo de episteme do seu saber não é gráfico, é ágrafo, e nem por isso é menor. E precisamos, inclusive, compreender o lugar da dominação no grafismo, que termina amarrando de uma maneira que talvez não seja a melhor possível. Então, dito essas palavras de introdução, ouviremos nesse período agora a professora Silvia, que vai tratar especificamente dessas questões mais ligadas ao diálogo interdisciplinar. Grato. Microfone, professora. Microfone. Pronto, é que eu estou pedindo ajuda aqui ao Edu Assaf para poder projetar. Então, não tinha achado aí os
Edu, tá vivo, Edu? Deu uma travada aqui, mas voltou. A professora Silvia está conseguindo apresentar? Nesse momento, não. Para mim, parou tudo aqui também. E depois, só você apareceu. Está travado ainda. Aqui para mim está travado. Acho que a Mas professora nós Silvia conseguimos travou. ouvir o senhor, professor. Pois é, eu estou falando, está travado a apresentação. Tá, entendi. Então, vamos dizer, tendo uma base para esse projeto, A professora ela não tinha percebido, né, professora? Professora, foi. já logo no começo, quando apresentou a tela, travou para todo mundo tudo, e nós não ouvimos nada, nada da sua apresentação, zero. Ah, tá bom. Então, se Então, puder eu recomeçar. vou recomeçar. Até é bom, porque eu falei, e agora eu vou falar um pouquinho mais, mais sintético. Bom, a ideia do projeto, eu não estou vendo a imagem, Edu. A imagem, isso, da cidadania planetária. Pronto, né? Tá certo. A ideia da cidadania planetária, esse projeto surgiu uma história bastante assim antiga na minha profissão, na minha carreira, que foi desde o tempo em que eu fui fazer o doutorado. Imagina, eu terminei o doutorado em 95. E então ela foi se instalando com essa história de que o que é que a gente busca no currículo, o que é que a gente busca na educação de nós brasileiros nos tempos de hoje, inseridos nesse contexto geográfico, político, não é, vamos dizer, étnico. O que é? O que a gente busca? O que a gente tem para fazer com essas discussões todas? O que nós queremos atingir com essas discussões todas? Com os alunos, com os colegas, escrevendo e tudo. Me parece, lógico que eu não quero dizer que seja a única maneira, nem a única visão, mas me parece que a gente procura sempre uma cidadania, não é? Inserida nesse contexto, uma cidadania que nos dê, vamos dizer, as características e a convicção, não é? De que nós temos um papel a cumprir, não só no país como no mundo, não é? E a partir do nosso lugar privilegiado, que é a universidade. Nós temos esse grande locus de atuação, que é a universidade. E é a universidade que nos dá, não só uma maneira, a universidade que nos dá eu não quero falar missão, que parece uma coisa assim meio, né, missão católica, missão disso, daquilo, mas nos dá um trabalho a fazer, nos delega um trabalho a fazer, que é a gente educar cidadãos e educarmos a nós mesmos. No momento que a gente educa cidadãos, a gente está educando a nós mesmos. É uma troca muito rica isso. E eu digo isso com maior convicção, que quanto mais a gente vai passando o tempo, que a gente vai ensinando, vai dando aula, a gente vai se reinventando, como disse o Pedro, é um seminário para a gente se reinventar. Isso aqui é isso também. E então, essa reinvenção é o aprendizado, nós como cidadãos também. Então, o conceito de cidadania ele foi se ampliando desde o momento em que a gente se situou num mundo interconectado, num mundo que a gente está sabendo das coisas acontecerem no outro lado do mundo a qualquer momento. E também o papel que cada um de nós desempenha nisso, e essa obrigação, eu vejo como uma obrigação de nós termos esse objetivo, esse trabalho de discutir o que é ser um cidadão e um cidadão planetário a partir do nosso locus de atuação, que é a universidade. Então, a cidadania planetária, então, ela veio dessa evolução desse conceito de cidadania, porque começou mesmo com a cidadania um tanto local, mas os próprios alunos, à medida que eu fui dando aulas de didática e tudo, vocês já até sabem dessa história,
eles foram ampliando os seus interesses e os seus temas de projetos e começaram a transpor fronteiras geográficas, culturais e tal. Preocupação com o planeta começou a se cada vez mais, não é, se impor ao se pensar o que se faz, que é isso, o lixo, não é, radioativo, o que se faz com essa poluição do ar, da água, não é? E nós estamos cada vez mais imersos nesses grandes dilemas, não é? Sobre o que a gente faz para poder preservar a água, nosso planeta, preservar o ar que a gente respira, preservar os povos originários dessa terra. O que a gente faz? O que nós, na universidade, como professores e alunos, nesse lugar que a gente tem a liberdade de pensar, de transpor certos obstáculos políticos e tudo, e teóricos, e para pensar nisso, o que é ser um cidadão planetário. E à medida que foi passando o tempo, esse cidadão planetário começou com uma proposta interdisciplinar, pensando assim, não é possível você pensar em cidadania e educar para a cidadania, não é? Somente nas áreas do conhecimento, desse conhecimento ocidental, que nós, durante muito tempo, na escola e na universidade, nós consideramos como o único possível, né? O único válido. À medida que a gente vai ampliando o conceito, que a gente vai se situando nesse país, não é, de diversidade, não é, de origens, e também nesse caldeirão, vamos dizer, cultural e étnico que temos aqui, é que a gente vê que a cidadania, ela realmente é ampliada para um conceito que envolve o planeta. O planeta, então, torna-se um sujeito dessa pesquisa, o locus da pesquisa, o ambiente e praticamente o objetivo, porque neste planeta não é o planeta só, o planeta que está no espaço, né? Como planeta, né? Não sei nem qual é a outra palavra que posso dizer, rodando no espaço lá, ao redor do Sol e tal. Mas o que habita nele, não é? Como é que são essas pessoas que tiveram esse privilégio de nascer nessa beleza que é esse planeta? E como fazer? E quem somos nós nessa configuração desse planeta? Então, no caso aí, a proposta de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, ela evoluiu, porque o interdisciplinar, ele não era só uma questão de você fazer um diálogo entre disciplinas. Como é que a gente vai olhar um tema a partir da história da geografia, da matemática, da física, da química? Isso e mais. Quais são os temas que pairam sobre nossas cabeças, que são os temas maiores, que a gente tem que se preocupar na medida que a gente estuda, não é? Vamos dizer, o currículo. O que abordar no currículo? Qual é o pano de fundo desse currículo? Então, aí vem essa proposta da cidadania planetária, com a ecologia de saberes, quer dizer, justamente a inclusão dos saberes das nossas matrizes, né? E especialmente porque nós atuamos na educação superior. Por isso que é cidadania planetária, ecologia de saberes, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no currículo da educação superior. Bom, no próximo slide, Edu, por favor, o segundo. Sou eu que passo, Edu, ou você? Agora eu estou na dúvida. Edu foi tomar um café, não foi não? E Edu, cadê tu? Edu, peraí, eu não sei se eu passo, eu consigo passar. Será que eu consigo passar, Edu? Não. Então, o segundo... Não, professora, eu estou apresentando aqui, se a senhora quiser passar. Vocês estão vendo todos os slides ou estavam vendo só o primeiro? Só o primeiro. Ah, tá bom.
Aí vem o segundo, depois eu vou querer aprender a passar eu mesma, para não realmente tá bom. Eu vou precisar de apresentar aqui. assistência técnica assim tão permanente. Tá bom. O segundo slide é que eu vou passar um pouco mais rápido esse segundo, tá? E então, o segundo não, ainda anterior. Pronto. Então, essa cidadania planetária, no currículo da universidade, ela nos possibilita, então, incluir todas as áreas do conhecimento ocidental, que, na verdade, a universidade sempre se dedicou a isso, a essa área, e agora a proposta que está, vamos dizer assim, bombando nossas matrizes africanas e indígenas. Então, é praticamente como que, de repente, se despertasse para isso aqui. Antes eram como coisas meio assim alternativos, assim um tanto dissidentes e tal, mas agora não, agora está se tornando uma coisa muito consensual. Quem somos nós, brasileiros, nesse século, nesse lugar onde a gente está falando aqui, nosso lugar de fala, quem somos nós? Se você vai examinar o passado das suas famílias e tudo, a gente vê a mistura gigantesca que temos nas nossas feições, no nosso sangue, tudo. Então, nós fizemos um levantamento nesse grupo da proposta do projeto, não é? Da música dos indígenas cearenses. Quem somos nós? Nós somos atrás das nossas origens e nós identificamos assim o grupo que está sendo liderado pela Ana Cléria, né? Então, ela faz a parte musical, né? Eu apenas sou uma das componentes do coral, né? Onde a gente está cantando músicas indígenas cearenses, nós nos concentramos no indígena cearense, e nós fomos ver só os componentes do coral, que somos 9 ao todo, fomos investigar as nossas origens e identificamos coisas surpreendentes, sabe? Coisas assim, vamos dizer, elementos no nosso passado que até hoje estão aqui, estão presentes, estão influenciando a maneira como a gente se porta, como a gente vê o mundo, e que a gente não tinha consciência. Então, são mães e avós e bisavós que vieram dos povos indígenas e dos africanos. E que até hoje, com as suas, né, com o seu conhecimento e tudo, fazem suas rezas e educam seus filhos de acordo com o que aprenderam com seus ancestrais. E que são que essas pessoas mesmo a gente pode considerar que estão inseridas no que a gente considera ancestral. Porque sabem de coisas, é um conhecimento empírico de ervas, de rezas, de relações entre as pessoas, que ficava absolutamente ignorado, apagado, não é? Do currículo. Porque se ensinava a geografia, a história, tudo, mas de um saber, praticamente um saber europeu, ocidental, que nós herdamos vindos dos nossos colonizadores. Então, isso tem muito a ver com se sentir cidadão, porque é muito difícil você se sentir cidadão se aquilo do qual você é feito, vamos dizer, que você é forjado na sua origem, se aquilo é invisibilizado ou mesmo desprezado. Então, há provas patentes isso no nosso dia a dia do Brasil, não é? Que é a diferença que é vista o nordestino uma pessoa que vem do Sudeste ou do Sul, não é? A gente sabe disso na pele, sente na pele, não é? Como lá na Unicamp, por exemplo, que é o paraíso dos... Agora, menos, mas antes era o paraíso dos alunos somente Sul e Sudeste, né?
E os nordestinos eram vistos assim um pouco diferentes e tal, meio folclóricos, meio, né? Mas com o tempo as pessoas vão se dando conta que somos todos assim, mesmo aqueles que são bem de pele branca e tudo, eles têm suas matrizes e tem pesquisas e até de um pesquisador da UFC que mostra quanto que a gente tem, não é, sangue indígena, sangue africano, sangue europeu. Bom, então, para o próximo, por favor. Agora, eu vou... Edu, o próximo slide, por favor. Bom, aí, então, eu vou me... Assim, isso aí eu vou até passar um pouco batido, porque são os conceitos com os quais a gente trabalha, não é? Mas vamos passar para o próximo, por favor. Bom, aí vem a proposta, assim, da gente pensar. Isso aqui é que são, assim, ideias para a gente elaborar e discutir nos nossos encontros. Educação como método estratégico, civilizador, humanizador, a partir de uma nova visão paradigmática, conceitual, ética, social. Essa palestra da Maria Cândida Nunes foi muito inspiradora para esse projeto. O que significa uma nova visão paradigmática? Não é? Quem são os teóricos que nos dão essa visão paradigmática, a nova paradigmática, que é justamente Morin, Capra, o Boaventura Santos, né? Conceitual, ética e social. E que saberes são esses? Éticos, sociais, políticos, civilizatórios. O que são os saberes? Você pode até exemplificar o que a gente pode pensar como saber, um saber ético, no sentido de a gente se ver não como aquele que gostaria de ser europeu, que gostaria de ser branco, que gostaria de ter as feições diferentes, mas não, somos pessoas, não é, que viemos de origens ricamente diversas e nos situarmos no campo político, no campo da civilização também, com a cabeça erguida. Eu acho que essa proposta, se a gente conseguir que os alunos, aqueles que ainda não estão, né, que eles sintam isso, como eu vi muito nos alunos da licenciatura noturna, pessoas assim, bastante sofridas, não é? Trabalhando durante o dia, fazendo essa universidade à noite e tudo, em busca de quê? Estavam em busca de um conhecimento que os faria, não é? Subir na sua profissão, melhorar a sua profissão, ser professor de uma escola, de áreas como história, geografia, matemática. Cadê minha câmera? Como? Desculpa, professor. Não, tudo bem. Então, como é que o Morin trabalha esse conceito de cidadania? No momento em que ele fala de uma consciência planetária, não é? Que está naquele livro Terra Pátria, no momento em que ele fala do conceito de cidadania, de uma consciência planetária, a gente situa a cidadania dentro justamente dessa consciência planetária, que é parte da nossa bibliografia, sem dúvida. Depois, Paulo Freire, olha bem, essa foi uma riqueza isso. Ultimamente a gente vem estudando Paulo Freire com mais... Botelho e eu estamos envolvidos aí num projeto de escrever sobre a cidadania de Paulo Freire para publicar num livro que vai sair na Inglaterra e tal, que é a riqueza que é a proposta do Paulo Freire, justamente de olhar, começar pela alfabetização, olhando ao redor e vendo quais são os elementos que fazem a vida daquele trabalhador, daquele homem ou mulher do interior que lida com o barro, com a vaca, com a planta e tal, e partir daí para ensinar a leitura. E então eu me lembro sempre desse exemplo que é bem batido, porque vocês já ouviram isso de várias pessoas, mas eu sou da geração que eu aprendi com o Ivo Viu a Uva, né?
a alfabetização por exemplo, a letra V era Ivo viu a uva, e ninguém se chamava Ivo, e eu nunca tinha visto uma uva. E a primeira vez que eu vi uma uva, eu tinha 15 anos, que meu avô trouxe, porque eu estava doente. Ele achou que era muito bom eu provar uma uva, ele mandou buscar em São Paulo. Então, e aí você vê que o Ivo viu a uva, você aprendeu um vocábulo aí, uma coisa que não tinha muito a ver com a tua realidade, né? E então, esse método, o que faz esse método Paulo Freire para a construção da cidadania? Então, o que a gente pode inferir dessa grande proposta do Paulo Freire, não é? De não só dessa é uma cidadania bastante que tem tudo a ver com a gente, conosco. Depois, como que se articula essa cidadania com a cosmovisão centrada numa matriz científica, que trabalhe sobre princípios ontológicos, metodológicos, epistemológicos e sociais. Olha bem, matriz científica. Com os saberes e cultura dos povos indígenas e com os saberes e cultura dos afrodescendentes. Eu acho que isso é um grande desafio. Essa cosmovisão dessa matriz científica, porque quais são os princípios ontológicos, metodológicos, epistemológicos e sociais da ciência, da maneira como era vista como algo que praticamente se bastava a si mesmo, que não precisava conviver com a ética, não precisava conviver com a cultura. Era uma ciência importada, que necessária, não é que não seja necessária, mas que estava um pouco isolada do contexto. À medida que fosse inserindo a ética, que foi a primeira, vamos dizer, não é a primeira coisa que surgiu, mas eu lembro sempre dos parâmetros curriculares nacionais, que no currículo começou a falar de ética, né? E então, ética na ciência. O que significa a ética na ciência? Já começou a se pensar a ciência de uma maneira diferente, e não aquela ciência que bastava a si mesma. Que a pesquisa era feita por si, para se justificar a si mesmo, e não para ser em prol de uma humanidade. Depois, continuando, por favor, no próximo. Eu vou deixar no próximo a gente educação. O que nos trazem o paradigma do pensamento complexo e o paradigma ecossistêmico, a construção da cidadania planetária. Eu acho interessantíssima essa definição da Maria Cândida. Toda ação é ecologizada, reverbera por todo o universo e retorna para nós de maneira modificada. Estamos sempre ligados uns aos outros por um campo energético. Olha bem, tudo que se faz, se você joga um papel de bala na rua, ele retorna. Retorna para todos nós e para a pessoa que jogou o papel de bala na rua, que não jogou na lixeira como devia. Ou aquele que tem um empreendimento altamente poluidor, ou aquele que, por exemplo, o que significa o que está acontecendo hoje, a grande discussão sobre mineração. Não é? Mineração em terras indígenas. O que significa isso? Como aquilo vai reverberar em todo o universo e retornar para nós? E isso é algo que eu achei extremamente abrangente, interessante, profundo, de dizer, toda ação é ecologizada. Bom, a necessidade de uma política civilizatória, sair de uma ética antropocêntrica para uma ecocêntrica, centrada na relação entre todos os seres vivos, ou seja, uma nova ecologia da aprendizagem humana. Então, essas ideias da Maria Cândida, que ela se inspirou em Morin, em Paulo Freire, em Capra e tal, eu acho que a gente pode até deixar em suspense aí, para poder nós discutirmos isso e nós aprofundarmos esse pensamento, não é?
dessa cidadania planetária. O que significa um cidadão planetário que se situa não como o centro, o antropocêntrico, quer dizer, o ser humano como o centro do universo. Na verdade, somos todos os seres vivos, os animais, as plantas, os outros povos, né? Iguais a nós, mas que estão do outro lado do mundo. E isso aí situar essa ecologia da aprendizagem humana. Bom, eu vou parar aqui para a gente. Eu gostaria muito de ouvir vocês. E eu posso até pegar esses slides. Eu não sei como é que a gente poderia deixar. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer, Edu, para que a gente tenha essas ideias para discutir. Mas, em geral, podemos começar uma discussão em geral. Quer dizer, o que significa, não é? Deixa eu ver. O que significa uma cidadania planetária que não ignore, não é que deixa de lado, não estamos deixando de lado a aprendizagem do conhecimento ocidental. Inclusive, a universidade sempre foi o templo do conhecimento ocidental, até que começamos a propor novas visões, não é? Para que aquilo seja um locus de formação de cidadãos planetários, cidadãos que estão inseridos no planeta. Bom, então, quais são os conceitos? Eu gostaria de ouvir assim a partir de que nós podemos começar a discussão desses 2 slides que foram para a nossa discussão inicial aqui. Quem quer se manifestar? Silêncio. Bora, povo. Se vocês não falaram, eu vou falar. Vamos lá. Ah. Ok. Bom, eu vou tirar. Eu estou querendo ouvir o Edu Azaf. Meu voto é para o Edu. Rapaz, não precisa fazer precisa conquistar, não. Mas grato aqui pela chamada, tá? Professora Silvia, é sempre bom, inspirador ouvir a senhora. Então, assim, em linhas gerais, essas ideias, né, que compõem essa reflexão central de cidadania planetária tem um caráter provocativo muito, muito forte, né? Porque ela dialoga intimamente com as ideias já apresentadas inicialmente pelo professor Botelho, na fala introdutória do seminário de hoje, assim como se baliza também nos referenciais freirianos, né, que nos conduzem a reflexões críticas a respeito do nosso fazer na vida, e nessa compreensão mais intrínseca da nossa posição no mundo, de que maneira que nos posicionamos no mundo, a partir da nossa existência. Não só como educadores, obviamente, nós estamos num programa de pós-graduação em educação, isso nos induz, né, nos impulsiona e nos cobra, efetivamente, um posicionamento dentro desse sentido, de enquanto educadores, compreendermos a natureza do currículo, de que maneira que esse currículo se coloca, de que maneira que esse currículo é fundamentado, né, nessas matrizes europeias, colonizadoras, né, e nós, dentro dessa relação, de que maneira que nos situamos, enquanto gestores, educadores, críticos, pesquisadores, para que as nossas ações possam gerar novas reflexões e nos impulsionem à transformação dessa realidade. E aí esse termo cidadania diz respeito a um eixo central, que é da ação política, que é o que tanto Paulo Freire nos conduz efetivamente a refletir em toda a sua obra. Desde a ação cultural para a liberdade, que tinha como texto original, título original, Ação Cultural para a Libertação,
e por recomendação da editora mudou de nome, porque parecia muito, muito comunista, né? E aí se tornou Ação Cultural para a Liberdade. Mas o objetivo central desse texto, que é do início dos anos 80, né, 78 a 80, esse livro, ele tem um princípio fundamental, que é provocar para os professores, as cidadãos, né? Paulo Freire escrevia para a população. Obviamente que, com o passar do tempo, com um outro conceito de um autor mais antigo, chamado Adorno, um conceito que ele traz, que é a semiformação, a semicultura, proporcionou ou acarretou não só aos cidadãos não pesquisadores, não estudiosos, não leitores com frequência de filosofia, de sociologia, de antropologia, mas o que efetivamente esse conceito traz, que é de uma pseudo-formação, um pseudo-currículo que muito mais ataboalha, ou seja, ataboalhar quer dizer colocar as tábuas, né? O burro, o cavalo, para que ele não enxergue dos lados, se colocam duas tábuas nos olhos, para que ele só olhe para frente. Ele só olhe o que está à frente dos olhos dele e conduza a charrete, a carroça, né? No rumo que o condutor quer, né? Então, lembra muito um conceito hoje que é o de gado, que só olha o que o algoz quer que ele olhe, né? Então, dessa maneira, as ideias principais que Paulo Freire traz é que é preciso ver um mundo em perspectiva, tirar a tábua dos olhos para ver que existe um mundo em 360 graus, existe um mundo no entorno, e que existe uma necessidade fundamental da solidariedade cidadã. E essa solidariedade cidadã dialoga intimamente com esse conceito de cidadania planetária, que inclusive Paulo Freire também contemplava nos seus ditos, nos seus textos. Inclusive tem livros que ele prefaciou e que também contribuiu com essas reflexões nos anos 80, nos anos 90, antes da sua passagem, né? E que, consequentemente, influenciaram uma série de autores, uma série de pessoas que escreveram esses materiais a seguir. E aí, essa ideia de cidadania planetária diz respeito principalmente a essa compreensão que somos cidadãos do mundo, somos cidadãos de uma... e dentro de uma lógica de superação do capitalismo exploratório predatório, de modo que essa ideia de cidadania planetária parte de um princípio de uma ecologia de saberes, mas que também se fundamenta no diálogo entre os seres humanos e também nessas compreensões, né, oriundas aí de Adorno, de Bourdieu, de autores mais contemporâneos, como Milton Santos, aí Michel Foucault e outros tantos autores que trazem um esteio para que nós possamos compreender efetivamente esse termo e essa ideia, né? Essa ideia guarda-chuva, vamos dizer assim, de que nós precisamos nos situar regionalmente de maneira crítica, transformadora, para que nós possamos reverberar essas ações no global, no amplo, no mundial. Né? Existe esse conceito de cidadania global, que ele é restrito, né, esse componente, esse território europeu, eurocêntrico, e que exclui o Sul, né? E aí estamos aqui nessa missão de refletir essa posição enquanto cidadãos do Sul, inclusive influenciado também por essas ideias do Morin, das epistemologias do Sul. A partir do Sul, do explorado, do escravizado e do colonizado, construir estratégias para a decolonialidade, para a superação da dominação, não em função de uma rebeldia pela mera rebeldia, não simplesmente para a guerrilha, mas principalmente para a transformação íntima das relações no Sul, que os seres humanos se compreendam cidadãos do mundo e, ao mesmo tempo, promovam transformações para que essa cidadania mundial, nesse caso planetária,
reverbere para a nossa posição neste mundo e impeça que o fascismo se desenvolva, que a violência se fortaleça e que a semiformação, a semicultura, que é a construção permanente de ignorantes e a alienação da população de modo geral, que é o que a gente vê com muita frequência promovido pelos veículos de comunicação, por políticos, pseudopolíticos, né? E aí eu me valho, né, de uma ideia platônica até, né, enfim, da Grécia Antiga, que dizia que no caso os homens, né, na época, porque a política era vivenciada somente por homens, mas as pessoas, né, trazendo para os tempos de hoje, as pessoas efetivamente que se importam com a vida política, com a posição, e aí eu falo política não é da política partidária, não é necessariamente da política eleitoral, mas para fiscalizar as contas públicas, participar de conselhos, acompanhar os processos e fazer reflexões críticas acerca de como a gestão dos processos políticos tem acontecido. Essas são consideradas cidadãos. A cidadania tem uma íntima relação com a política. Então, a nossa posição política diz respeito a essa ação crítica para que ela seja transformadora. E aqueles que dizem, eu não gosto de política, não vou me envolver com isso, eram considerados idiotas. Então, a explicação para o termo idiota é aquele que não participa ativamente da sua vida política e do seu entorno e das pessoas que convivem, que respiram o mesmo ar e que muitas vezes compartilham da mesma existência, né, da existência enquanto seres humanos. E aí um outro ponto importante é que assim existe na arte da guerra, que é um texto influenciado em princípios chineses também de guerra, dizem que é dividir para dominar a melhor estratégia para controle. Então, o que é que acontece na América Latina de modo geral? Existe, dentro do ambiente capitalista, essa ideia de que temos classes sociais diferentes. E aí tem classe baixa, classe média alta e os ricos. Quando, na verdade, Marx já dizia lá atrás que só existem duas classes sociais. Os que têm os meios de produção, os donos dos meios de produção, e os que não são donos dos meios de produção. Todos aqueles que não têm meios de produção e precisam vender o seu tempo, o seu corpo, o seu sentimento, o seu pensamento, a sua existência, o seu tempo de vida, para que outros possam enriquecer às custas desse trabalho, são trabalhadores. E que não há diferença entre os trabalhadores, só são duas classes, é trabalhador e empregador. O dono do meio de produção é aqueles que não são donos dos meios de produção. E nesse sentido, a grande massa, o grande volume de pessoas no mundo é de trabalhadores, é de pessoas que são dominadas, controladas, e que o seu tempo é consumido, fazendo com que outros enriqueçam através da mais-valia. E dentro disso, essa exploração precisa, para ser mantida de maneira não consciente, né? Porque a semi-informação pressupõe a inconsciência disso. É preciso haver ferramentas de controle. E aí existe um outro conceito que é do Adorno chamado indústria cultural, que existe para controlar as pessoas fora do trabalho, porque no trabalho elas já estão controladas. Tem horário de entrar, horário de sair, horário de parar, porque senão há penalidades, etc. E aí, fora do ambiente de trabalho, tem a indústria cultural para controlar o lazer, o ser humano no lazer. E aí, dentro disso, se cria essa enxurrada de informações para manter o controle, tornar a pessoa acrítica e aceitando as imposições, né, da elite. Não vou dizer elite, porque elite parece um termo mais... parecia muito eufemismo, né, para os ricos, né? Porque os ricos, eles, hoje, no Brasil e no mundo, de modo geral, têm um desejo muito intenso de instaurar o fascismo e manter a dominação, porque é cômodo e é como jogar uma bomba no meio do galinheiro. E aí as galinhas ficam todas desesperadas e elas perdem a capacidade de organização. Politicamente, organizar-se, como esse espaço aqui, é um espaço político, porque estamos nele disponíveis para aprender, para construir novas ideias e fundamentar novos processos, né? Então, em linhas gerais,
É essa a minha contribuição. Sou muito feliz por ter essa oportunidade todas as vezes, às quintas-feiras, já há algum tempo, beber nessa fonte, fundamentar essas leituras e, a partir disso, fortalecer em mim esse entendimento. Tá bom? Muito grato. Espero ter podido contribuir. Microfone, professora. Muito bem, professor Edu. E o que agora eu até gostaria de ouvir outras pessoas também. Pedro também já disse que tinha alguma coisa para falar, e vocês pensarem nessas ideias que eu lancei hoje, para a gente ir elaborando e conversando a partir vamos dizer, das nossas discussões no seminário, das leituras e tal. Agora, a cidadania planetária, só para ter vamos dizer, dar uma finalizaçãozinha nas ideias que eu apresentei primeiro, ela é uma proposta epistemológica, é uma proposta metodológica e é política. Como é que ela é epistemológica? Porque ela fala de inclusão de saberes. A inclusão dos saberes que estavam invisibilizados. Então, ela é metodológica porque ela é baseada no diálogo, aí bem freiriano mesmo, no diálogo, na construção de um saber dialogado. E não aquele saber que vinha de alguém que sabia tudo e que transmitia para o outro, como dizia Paulo Freire, uma educação bancária. Então, ela é dialógica, metodologicamente, ela é dialógica. E ela é político-social. Ela é política porque ela é transformadora. Então, transformadora no sentido que, se nós nos vemos como seres completos, íntegros, que nada da nossa feitura, da nossa origem, é para nos envergonharmos, e sim para nos orgulharmos, ninguém domina. O domínio é no momento em que você fragmenta, como disse mesmo o Edu, fragmenta para dominar. Então, você fragmenta, você diz, olha, o bom é o europeu, o bom é o saber europeu. E o que a gente faz quando a gente olha ao redor e vê tanto conhecimento dos indígenas, tanto conhecimento dos afrodescendentes, e você diz, pois isso aqui somos nós. Então, quer dizer que só vale uma parte de nós, um terço praticamente. E isso aí é caminho para o domínio. É você se sentir inferior, você se sentir incompleto, você devia ser assim, você sempre com aquela história, nós devíamos ser brancos, como eu gostaria de ser branco. Eu até falo para vocês de uma experiência que eu tive no Chile, quando eu cheguei no Chile, não me lembro qual foi o ano, mas faz uns bons 6 anos, 7 anos atrás. Antes de eu vir para Fortaleza, então antes de 2004, pois é. Que eu cheguei lá no hotel e liguei a televisão e estava vendo um concurso. Acho que eu já até contei para vocês esse episódio. Um concurso de Mr. Chile. E o Mr. Chile, primeiro de tudo, que a comissão julgadora era toda de pessoas brancas e louras, né? E o Mr. Chile eram altos, brancos, podia estar até um pouco moreno do sol, mas eram brancos, bem altos. E eles estavam lá exibindo seus músculos e tal, e a escolha do Mr. Chile como representante do homem chileno, da beleza do homem chileno, né? E aí, então, eu saí do hotel e fui para a praça, caminhar pela Praça Central de Santiago, e eu não vi nenhum Mr. Chile andando na rua. Eu via pessoas mais baixas, morenas, cabelo preto, liso, e realmente não tinha assim, ninguém naquela praça, naquele povo caminhando da rua,
que tivesse aquela, vamos dizer, aquela estatura, aquela complexão. Então, eu fiquei muito impressionada como que esses conceitos de inferioridade eles são veiculados. E no final, eu digo, bom, aí o chileno comum olha para o espelho todo dia e diz, como eu gostaria. Né? Recording is on. Valeu, Edu. Então, existe a força da contra-hegemonia. Então, se existe uma permanente hegemonia, uma permanente força dominante, existe também uma permanente força contra-dominante, né? Que produz coisas maravilhosas, né? Então, daí nasceu, por exemplo, uma das coisas mais ricas que nós temos no Brasil, que é a Tropicália, né? E toda a produção discográfica da Tropicália que nos trouxe muitas coisas interessantes. E aí, veja, essa coisa de indústria cultural é o mal, né? E nós somos o bem, também não é uma coisa muito fácil da gente manter. Porque, por exemplo, na Rede Globo, teve um período que teve um programa que durou não sei quantos meses ou quanto tempo, mas que é fenomenal, recomendo, assistam. Chico e Caetano. O Chico e Caetano, eles eram apresentadores de um programa na Rede Globo, trazendo convidados, né? 5 convidados por noite, não lembro, né? Mas era riquíssimo, riquíssimo, né? Riquíssimo. Então, assim, não tem a validade de toda a reflexão sobre a indústria cultural e tudo isso que o Edu falou, mas também a gente precisa saber utilizar. Tem uma música do Gilberto Gil que ele canta brincando, inclusive, com isso, né? Essa é para tocar no rádio, essa é para tocar no rádio, a música toda falando isso. Essa é para tocar no rádio. E tem uma música do Aginardo que é Palmas para dar Ibope. Palmas para dar Ibope, para dar Ibope, palmas para dar Ibope, né? E aí já era a empresazinha, né? Já era o órgão, o Ibope mesmo, medindo a audiência e como se vende as coisas, né? Então, como é que a gente, nesse mundo multireferenciado, né? Como é que a gente se desloca nele, como é que a gente entende como é que foi a nossa formação, né? O nosso hábitos, como é que nós inculcamos, internalizamos, incorporamos, e entender que realmente você ficar preso em uma disciplina nos dias de hoje não faz o menor sentido, porque o mundo é muito interdisciplinar. A vida é toda interconectada. Então, a interdisciplinaridade num primeiro momento, e a transdisciplinaridade, que na minha maneira de entender, é onde a gente quer chegar, né? É o que nos interessa. A interdisciplinaridade tem a sua função, porque está cada disciplina no seu lugar dialogando, né? E tem horas que tem que ter mesmo ali a expertise específica de cada disciplina, mas numa outra dimensão, a transdisciplinaridade, as coisas realmente operando junto, porque a vida ela é toda junta, ela não é separada, né? A vida ela funciona tudo junto, né? As separações são para efeitos didáticos, em alguns casos são importantes e nos servem, né? E essa ideia de um saber derrubar o outro não precisa ser assim. A gente olha muito bem isso em relação a Newton e a Einstein, né? Então, se você olhar como é que é a gravidade em Newton, como é que ele explica a gravidade, a força da gravidade, ele tem uma explicação. Não sei se tem alguém da área de física aqui, ou que entenda disso melhor do que eu. Mas a gravidade em Newton, em regra geral, de modo geral, uma massa atrai outra. Quanto maior a massa, maior a força de atração. Então, a massa pequena a massa grande atrai um objeto de massa grande, atrai um objeto de massa pequena. Por isso que nós somos pregados aqui na Terra, né? Por isso que a Terra exerce essa força de atração em nós e nós na Terra também, porque um atrai o outro, né? As massas se atraem nesse sentido. Essa é a força da gravitação.
Mas, em Einstein, e aí a força da gravitação em Newton é utilizada para a construção dos prédios, das casas, né? A mecânica do Newton serve e é utilizada até hoje, e é importantíssima e dá segurança. A gravidade em Einstein é outra coisa, porque tempo e espaço é uma dimensão só. É você imaginar como se fosse uma esponja, o espaço e o tempo como se fosse uma esponja, né, gigantesca. Você coloca uma massa ali no meio, mas imagine uma bila de aço numa esponja. A esponja já se deforma. Então, o espaço e o tempo se modificam. Se você modifica o espaço, você modifica o tempo. Não tem, eles são uma dimensão só, no final das contas. A gente separa também para efeitos didáticos, mas é uma dimensão só. Tempo e espaço. Você não tem tempo sem espaço, nem tem espaço sem tempo. Tá, Silvia? Então, assim, tem todas essas coisas, e é isso. E aí, depois, se no final se der tempo, eu tenho uma música aí para a gente voltar às nossas origens coloniais. As coloniais, tá boa. Não, eu ia só, como você falou do disciplinado e interdisciplinar, dar aqui uma pequena explicação como é que é visto aqui nesse projeto e em teorias de currículo que eu tenho lido, para aqueles e aquelas, né, que estão aqui pela primeira vez nessa discussão, que o disciplinar é o núcleo da disciplina, é aquilo que chama a disciplina de geografia, de história, de biologia. Você pergunta assim, o que estuda as células tronco, aí vai logo dizer a biologia. Então, aquilo ali é uma faceta e um elemento extremamente importante da disciplina, porque é aí que você desenvolve uma pesquisa mais aprofundada de um certo sentido. Como se comporta um vírus, vamos dizer aqui, agora, nesse momento, o que significa, por exemplo, a mineração na água dos rios. Quem vai olhar para isso? A química vai examinar que tipos de poluição está nos rios, e aí vem o outro lá com o seu núcleo, por exemplo, os biólogos, e vão examinar como é que aquilo está afetando os peixes, não é? E depois vem por que aquele material tóxico está sendo jogado no rio. O que está fazendo isso para o minério? O que quer dizer isso para poder haver uma mineração? Você tem que jogar mercúrio no rio. Vem química, vem a biologia, vem a parte toda ecológica, né? Que é já em si é altamente interdisciplinar. Então, núcleos são componentes que dão a identidade da disciplina. São aquelas coisas que a gente já estudava sempre antes, sem fazer relacionamentos com outras coisas. Você, inclusive, decorava fórmulas, que às vezes não lhe diziam nada, você decorava uma fórmula, e depois você tinha que pôr na prova uma fórmula que você não sabia o que era. Bom, aí veio o interdisciplinar, que eu vejo como uma evolução, não só do conhecimento, como do currículo, o interdisciplinar, que diz, bom, isso só não dá conta. É preciso olhar para mineração nas terras indígenas. Então, o que é que está implicado nisso? Então, vem uma série de outras discussões que tem a ver com uma série de outras áreas do conhecimento, desse conhecimento, vamos dizer que a gente continua achando que falando como ocidental, para poder mostrar os prejuízos que isso causa à fauna, à flora e às populações. Não é? Então, esse interdisciplinar, absolutamente, ele depende, o núcleo depende do interdisciplinar, o disciplinar do interdisciplinar, e é sempre nesse jogo. Inclusive, o interdisciplinar, ele influencia o núcleo, e vice-versa. Então, há um campo ao redor do núcleo, que é onde as disciplinas, os núcleos, interagem, sabe? Uns com os outros. Esse campo que é o interdisciplinar. E o que é o transdisciplinar? O transdisciplinar é justamente
um conceito, uma ideia que abrange tudo isso. E dizer, bom, transdisciplinar, nesse caso da mineração, tem vários assim que você diria, a quem beneficia a mineração? Qual é o papel dos indígenas na conservação daqueles territórios? Não é? Então já vem a social, político e tudo. Esse é o transdisciplinar. Esse é um tema que você vai justificar, por exemplo, que diz não pode haver mineração nas terras indígenas. Por quê? Por uma razão simples, eles são os que mais conservam as terras, não é? Isso aí está provado. Segundo, a quem beneficia? Somente as grandes mineradoras, ao grande capital. Por que os indígenas recebem? O que o povo brasileiro, na verdade, se beneficia dessa mineração? Então, essas são as questões que pairam em cima dessa discussão entre núcleo e interdisciplinar. São os grandes temas, e esses grandes temas eles têm muito a ver com a época, não é? Eles mudam muito de acordo com a época. Agora nós estamos falando sobre poluição dos rios por causa da mineração. E nós já falamos de outros temas que eram prementes. Por exemplo, qual é vamos dizer, quando houve a bomba nuclear, o que significa isso para a poluição, o que significa isso com o lixo nuclear, para onde vai esse lixo, o que vai... Isso já era, e continua hoje, mas menos. Teve uma época que isso aqui era uma dos temas dominantes. Então, esses temas transdisciplinares, eles são praticamente impulsionados e gerados pela sociedade. A própria sociedade fica se perguntando por que mineração nas terras indígenas? A quem beneficia? O que significa isso? Não é? Para nós, o que é que vem mais nos trazer? Então, essas são as grandes questões que nos afligem. Mas muitas outras, que no momento nós estamos pensando o que significa por exemplo, agora nós estamos dominados por fake news, né? Então, um dos temas hoje é fake news, quer dizer, o que é isso? Como é que isso vai estar influenciando as pessoas até a votar em certos personagens aí? Então, era só isso, o núcleo, o interdisciplinar e o transdisciplinar que se intercompletam, tá? Esse era um adendo aí à discussão. Bom, volto ao meu silêncio, gostaria de ouvir outras pessoas. Então, amigos, manifestem-se. Enquanto alguém se encoraja, eu vou então falar aqui do sertão para vocês, tá? Não sei se eu já coloquei essa música aqui alguma vez. Se não coloquei, eu vou colocar agora. Se coloquei, vocês vão gostar de ouvir de novo. Edu vai ouvir pela milésima vez, eu acho.
E aí, professora Silvia, gostou? Bem, eu coloquei essa canção aí, por quando o Edu falou do atabalhoado aqui, né, das tábuas dos olhos, né, e lembrei porque tem essa música toda é muito rica, né, a letra, a música em si é muito rica, né, ela fala desse lugar do sertão, né, de onde nós falamos, né, de alguma maneira nós temos, embora estejamos na cidade, mas nossas raízes sertanejas são muito presentes na nossa cultura, aqui no Ceará, na formação de todos nós. E também essa ideia de que com gente é diferente, né? Porque gado a gente tange, cadê? Botei a letra todinha, me perdi aqui. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente, né? Então, nós estamos aqui falando de formação humana, né? Então, a gente está trabalhando com gente, não é com máquina, não é com gado, né? Inclusive, o gado também merece respeito, né? É importante dizer. E o cavalo também. Mas o que nos interessa mais especificamente aqui é a formação humana, inclusive para aprender a lidar com gado, para aprender a lidar com cavalo, né? Justamente já voltando à ideia da interdisciplinaridade. Bem, é isso. Nesse momento, é isso que eu tenho para falar. Muito bem. Ok. Muito bem. Temos aí, então, várias coisas que a gente pode continuar a discussão. Inclusive, eu gostaria muito que vocês pegassem. Eu pus aí no chat, depois eu mando para o grupo essas reflexões sobre o que significa essas dimensões da cidadania planetária, não é? Epistemológicas e metodológica e política, não é? A gente fazer o máximo. Eu gosto muito de contextualizar as coisas, não é? No momento que nós estamos vivendo, o que significa a cidadania planetária num sentido ético-político, não é? Como é que nós estamos, na verdade, sermos ameaçados, não é? Eu ponho nós como planeta, habitantes desse planeta, nós estamos sendo ameaçados, não é? Por uma visão altamente retrógrada e que está pondo em risco um patrimônio ecológico, patrimônio natural que nós temos nesse país. É um momento de bastante preocupação para poder a gente ver o que é que significa, não é, a ameaça ao planeta. Por isso que eu fico enfatizando que o planeta ele é não só o motivo, como o objetivo. E tudo que implica nesse planeta. Não só a parte física, a parte natural, da natureza dele, como também a parte humana, nós, os habitantes desse planeta. A responsabilidade que a gente tem de cultivar, de guardar e de conservar e de, vamos dizer, usufruir também, mas de uma maneira ecológica, de uma maneira responsável. Agora, a pergunta, então, do nosso próximo encontro, será vocês darem uma reflexão nisso que eu coloquei, que eu vou colocar no nosso grupo, tá? Essas ideias, que vocês aí comecem a desenvolver por vocês, até escrito mesmo, fazendo tipo um diáriozinho de bordo a respeito dessas reflexões. O que significa para vocês ser um cidadão planetário? Em que sentido? Quais são as suas origens, não é? Que fazem vocês se inserirem nessa proposta tríplice de
descendente de europeu, descendente de indígena, descendente de africano. O que significa isso? Será somente uma questão de pele? O que mais que a gente... Que maior sentido a gente tem que dar para essas origens? E o que nos faz com que a gente realmente levante a cabeça, não é? E diz, olha, isso aqui somos nós. Eu estou fazendo isso, e eu estou falando sinceramente, eu estou me sentindo muito bem de fazer isso lá nas rodas eu digo aqui, né, no computador, nas rodas do pessoal lá da Inglaterra e da União Europeia, porque nós temos tido alguns encontros e eu acho que tem assim um pouco de surpresa, um pouco até de medo, quando eu falo que nós estamos procurando e cada vez mais nós estamos nos situando nas nossas origens. Quem somos nós? E parar de cultuar somente essa origem europeia. Numa publicação que vai sair, chamado... Bom, já saiu um, que é o Dades, né? E vai sair uma outra, que é o que significa cidadania planetária. Uma antologia sobre cidadania global e planetária, onde tem um dos verbetes cidadania planetária. Isso é realmente, vamos dizer, um reconhecimento, não é? Que estão tendo lá pela Europa e tal, que é uma proposta que tem, assim, vamos dizer, um respaldo na realidade nossa e na realidade de todo mundo, porque aqueles países que participam desse grupo são países também que têm suas culturas originais, não é? Os italianos, os espanhóis, não é? Os franceses e tal, eles têm também ao mesmo tempo que eles querem participar dessa União Europeia, mas eles também querem conservar suas origens. Eu lembro que quando começou essa história de União Europeia, os franceses estavam apavorados, porque diziam, o que é isso? Agora a gente vai acabar tendo que comer cachorro-quente? Não é? Hot dog? E o que vai ser de Pascal? O que vai ser de Voltaire? Não é? O que vai acontecer com os nossos clássicos? Será que isso aqui vai ser engolido por toda essa ideia dessa União Europeia? Eles também têm suas preocupações de manter mas eu não vejo assim ainda uma ideia muito forte de que significa ser uma União Europeia no sentido de respeitar a diferença. Me parece que é mais uma homogeneização, tá? União Europeia, para aqueles países, é muito ainda como se incluir. Eu vi até nos portugueses isso, né? Os portugueses tentando se manter aí numa espécie de limbo. O que é a origem dos portugueses também? Mas os portugueses são bem... mas tem suas matrizes africanas também, né? Inclusive, muitos países foram colonizados pelos portugueses, né? Então, é uma discussão que não é só nossa. Agora, ela é nossa aqui, nesse momento, que nos é muito cara. E que eu acho que é algo que nós temos que fazer para poder a gente se situar no mundo e se situar entre nós mesmos. Agora, o que nós podemos fazer aqui, que é a minha proposta, é refletir de uma maneira situada, tá? Situada nas realidades de cada um, nas propostas de cada um, propostas de pesquisa, seus ambientes de trabalho, das suas escolas e tal, e ver que tipo de reflexão vocês tiram disso, desse conceito de cidadania planetária, da maneira mesmo epistemológica, metodológica e política, né? E, por exemplo, eu vou dar aqui a Perpétua, a minha aluna de mestrado, ela está usando a história local como partida para essa cidadania planetária. E é uma coisa interessante que está havendo. Ela está olhando aqueles que foram cultuados na memória da cidade dela, não é? Que tem tem até suas estátuas em praça pública, e o que significa esses heróis, quem são eles,
como é que estão sendo cultuados. Mas cadê os outros heróis que estão invisíveis? Quem são os outros heróis? Então, eles fizeram aquele belo trabalho sobre as rezadeiras, né, o semestre passado, e então há uma... no interior do Ceará, eu vejo uma riqueza enorme de se situar esse projeto, esse tema, dentro de uma cidadania que se vê local e se vê no planeta. Os próprios habitantes dali, do sertão, que estão vendo vamos dizer, vai chover, não vai chover, vai plantar, não vai plantar, não é? Eles têm um conhecimento extremamente empírico. Vamos dizer, a formiga, ela não fez o formigueiro na beira do açude. Por quê? Porque ela está prevendo que o açude vai subir, vai ter chuva. Então, esse tipo de conhecimento, ele é local e ele é planetário, que é uma sabedoria extremamente adaptada ao ambiente e, ao mesmo tempo, está se falando de planeta. Está se falando de cultivar certos alimentos e certas plantas naquele determinado mês, como é que você planta aquilo ali. Eu não posso ir muito nesse assunto, porque eu realmente sou muito pouco do interior, mas eu vejo uma sabedoria enorme quando eu fui a um encontro dos profetas da chuva. Que coisa mais impressionante, como eles conseguem saber exatamente qual é quando vai ter inverno, não vai ter inverno, vai ser bastante chuva, não vai ser. Quer dizer, que esse conhecimento é um conhecimento valioso. E a FUNSEMI, que é a Fundação de Meteorologia do Ceará, eles têm a parte de olhar o clima de uma maneira assim, científica, né? Mas eles estavam participando dos encontros Profetas da Chuva. E a gente vê como se fossem dois mundos, não é? Olhando para a meteorologia, olhando para esse saber. E que, no final, eu, na minha ignorância, assim, né, eu vi como complementares. Porque os meteorologistas, eles têm um conhecimento em grande escala. Não é? Eles têm aqueles instrumentos para saber e tal, como é que está o clima e tal, como é que vai se desenvolver. E os outros estão com conhecimento bem local. Gente, eu, inclusive, tenho que sair, tá? Eu vou esperar só que o professor Botelho se manifeste. Eu tenho que sair, que eu tenho uma consulta médica, tá? Então, eu agradeço muito aí e eu gostaria que a gente continuasse essa discussão, né? Que vocês pensem sobre isso, podem mandar para mim comentários, ou para o grupo, aliás, para poder a gente continuar nesse mesmo Muito lugar. bem. Eu acho que essa temática é absolutamente pertinente à discussão que a gente tem que ter, especialmente para esclarecer esses nexos de epistemologia com a educação e um pouquinho essa história daí. Vamos passar, então, retomar a discussão cartesiana, pascaliana, a questão de separar a cabeça do resto do corpo, que está muito vinculado, então, às dificuldades que a gente tem, e uma noção interessante, que é essa noção de ciência, não é? Esses saberes todos que são disciplinarizados para a escola ou tratados como disciplina científica, que tem uma diferença que nós precisamos esclarecer. E para currículo é ótimo. A discussão é muito oportuna e a gente pode, entre outras coisas, explorar essa dimensão daí. Então, é retomar a perspectiva disciplinar em Descartes, ver a crítica que Foucault faz a esse trabalho, explorar um pouquinho a dimensão epistemológica das ciências ambientais, com Morin e outros autores, que fazem uma crítica que fica perfeita essa daí, nos ajuda a compreender o que nós estamos querendo construir juntos. Grato, obrigado, foi ótimo. Bezerra pede para trazer a sua participação poética. Um poema, né? Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. É com bastante alegria que eu estou aqui, diante de pessoas que eu tenho uma admiração total.
E, professora Silvia, a senhora falou sobre os profetas, né, do sertão. Aí dia de terça-feira, eu toco à noite aqui num restaurante chamado Cabana. Tem um senhor chamado Dedé. E aí eu toco num lugar assim aberto, sabe? E aí, antes de entrar, eu digo, seu Dedé, vai chover antes que eu vá embora, assim? Não, vai chover meia-noite. Aí eu vou e não, porque tem uma tenda lá, retrátil, e eu não coloco a tenda, eu confio, e realmente não chove, chove depois. Eu chego em casa, desmonto as coisas, e meia-noite e pouco, chove. É incrível. E aí, com essa fala, eu lembrei aqui de um poema que eu fiz há algum tempo, em forma de cordel, né? Que fala sobre isso, que fala sobre essa cidadania planetária, digamos assim, da gente querer ir embora para voltar, para dizer o que a gente viu. E não só que a gente saiu de um lugar para outro, mas assim, de conhecer mentes, conhecer corações diferentes da gente, tá? É um poema curtinho, é uma septilha curtinha, mas que cabe nesse momento para, acho que, finalizar esse encontro, né? Maravilhoso. Quero agradecer mesmo cada um de vocês, tá? Então, o nome do poema é Viramundo. Gosto muito dessa palavra, Viramundo. Eu sou um viramundo. Então, vamos lá. Venho da terra do sol, da jangada e do calor, dos verdes mares bravios, das histórias de amor, da terra seca, rainha, beleza que é tua e minha, dessa gente de valor. O vaqueiro é meu amigo e também o jangadeiro. Iracema é meu amor, no meu coração ligeiro, recanto de personagens, ambiente de viagens, ofício de carpinteiro. As memórias que são minhas, vou esculpindo e talhando. Os pequenos pensamentos que me passam vão juntando para poder ganhar o mundo nesse desejo fecundo que vem me alimentando. O som do mar me fascina. Escuta até as sereias me chamando para o mar, me tirando das areias, rumo ao que é desconhecido. Não vi nada parecido com essa luz de candeias. Figuras imaginárias do desejo de partir, estando certo da volta, para poder até dividir. Esse desejo infinito, conhecimento erudito, se deixando permitir. É como o vento no mar, com as suas rimas e prosas, nos convida a navegar em suas águas nervosas, e sabendo do perigo, encontramos um abrigo, como os espinhos nas rosas. E assim vou caminhando e traçando o meu destino, realizando os desejos dessa mente, desatino, transformando o vagabundo em um real viramundo de um mundo bem pequenino. E assim eu externo aqui esse meu pensamento viramundo, de querer buscar conhecimento, buscar amizade, buscar o amor, né, dentro das pessoas, dentro das coisas, porque até as coisas nos ensinam. Vou contar rapidamente aqui o que aconteceu. Eu tenho uma Kombi, né, onde eu faço um trabalho de musicalização, né, em alguns lugares, aí eu levo a Kombi. E aí deu um problema na buzina. A buzina ficou enganchando, sabe? Aí eu, poxa vida, aí toda vida que enganchava a buzina, o pessoal com raiva, né? De mim, o que tal? E chamava atenção. Então, para disfarçar, né? A gente, sei lá, eu passava por um lugar e costumava não falar com as pessoas, estou aqui, né, com atenção no trânsito, mas aí a Kombi buzinava, o cara olhava e, opa, tudo bem. Então, a Kombi me ensinou a ser gentil com as pessoas, né? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece e aproveitar cada segundo desses momentos que a gente está nesse planeta, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. É sempre uma satisfação e eu aprendo muito com vocês, tá? E mais uma vez, gratidão. Só dizer aqui uma coisa: vocês podem se manifestar em versos, em música, a respeito da cidadania planetária. Você já pensou que maravilha? Como que se vê a cidadania planetária da sua visão de poeta, né? Da sua visão de cantador? Seria uma maravilha. E o Rodrigo, ele é biólogo também, viu? Ó, tá vendo? Aí. Então, temos ainda a interdisciplinaridade aí, O poética. Rodrigo é a própria interdisciplinaridade encarnada, é incrível. Ótimo. Ó, e aí eu quero, então, me despedir, pessoal, com uma música
em lembrança ao meu querido, grande amigo Luizinho Duarte, que se foi faz poucos dias, e o Sardinha. É um momento meio difícil para a gente da área da música, mas que a gente se alegra com o legado, tá bom? E aí eu me despeço aqui com o Luizinho Duarte, tá? Beijo no coração. Pena, viu, Pedro? Lamento muito a partida do seu amigo. É isso. Beijo grande. Vamos curtir as boas músicas e vamos aproveitar, inclusive, para homenagear os vivos, né? Não esperar morrer para a gente homenagear, não. Vamos homenagear enquanto o povo está vivo, porque faz mais sentido. Beijo.